Minha filha me liga todas as noites exatamente à meia-noite e pergunta: "Você está sozinha?" Se eu digo que sim, ela desliga na hora. Se eu digo que não, ela insiste em saber quem está comigo. Ontem à noite, pela primeira vez, menti e disse que estava sozinha. Essa mentira salvou minha vida, mas custou algo muito mais precioso. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou há 6 meses, quando minha filha Júlia, de 29 anos, mudou-se para aquele antigo casarão no alto da colina. Sempre fomos apenas nós duas, desde que seu pai nos abandonou quando ela tinha apenas 3 anos. Criá-la sozinha não foi fácil, mas construímos um vínculo que eu acreditava ser inquebrável. Quando o telefone tocou naquela primeira vez à meia-noite, pensei que fosse alguma emergência. Júlia nunca ligava tão tarde. Atendi com o coração acelerado, já imaginando acidentes, assaltos ou algo pior. "Mãe, você está sozinha?" A pergunta soou estranha, quase mecânica. Seu tom não era o de sempre, aquela voz calorosa e levemente debochada que herdou de mim. Havia algo frio, distante. "Sim, filha." "Como sempre. Por quê? Aconteceu algo?" Ela desligou sem responder. Liguei de volta imediatamente, mas caiu na caixa postal. Tentei mais 3 vezes antes de mandar uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Nenhuma resposta. Pensei em dirigir até sua casa, mas uma tempestade caía lá fora, e a estrada que leva ao alto da colina é perigosa mesmo em dias ensolarados. Decidi esperar até o amanhecer, embora não tenha conseguido pregar os olhos. Na manhã seguinte, dirigi até o casarão. Quando cheguei, Júlia parecia perfeitamente normal, preparando café na cozinha enorme daquela casa velha demais para uma pessoa só. Quando perguntei sobre a ligação, ela pareceu genuinamente confusa. "Não liguei para você ontem à noite, mãe. Deve ter sido engano." Mostrei a ela o histórico de chamadas no meu celular. Seu número estava lá, à meia-noite em ponto, com duração de 23 segundos. "Que estranho," ela disse, franzindo a testa. "Talvez eu tenha ligado dormindo. Ando tão cansada com a reforma desta casa que nem sei mais o que faço." Aceitei a explicação, mesmo com uma pontada de desconfiança. Júlia sempre foi uma péssima mentirosa. Seus olhos sempre desviavam para a direita quando tentava esconder algo, exatamente como estavam fazendo agora. Passou-se um dia. 2. 3. Na quarta noite, exatamente à meia-noite, o telefone tocou novamente. "Mãe, você está sozinha?" Desta vez, respondi que sim e perguntei por que ela estava ligando. Novamente, ela desligou sem responder. Na quinta noite, mesma coisa. E assim por todas as noites seguintes. Sempre à meia-noite, sempre a mesma pergunta, sempre desligando se eu dissesse que estava sozinha. Nas raras vezes em que eu não estava, como quando minha amiga Berenice dormiu em casa, Júlia insistia em saber quem estava comigo, com uma urgência quase desesperada. Tentei falar sobre isso pessoalmente, mas ela sempre negava ter feito as ligações. Cheguei a pedir que dormisse em minha casa para ver se as chamadas continuariam. Ela se recusou. "Não posso deixar a casa sozinha à noite, mãe. Tem muitos materiais de construção caros aqui. E a reforma está quase terminando." O casarão era uma herança inesperada de uma tia-avó que Júlia mal conheceu. Um presente estranho, considerando que havia outros parentes muito mais próximos. O testamento dizia apenas que a casa deveria ir para alguém que pudesse entender seus segredos. Júlia ficou obcecada pela propriedade desde o primeiro dia. Largou seu trabalho como professora, gastou todas as suas economias na reforma e se isolou de amigos e colegas. De mim também, em certa medida. Nossas conversas, antes longas e íntimas, tornaram-se superficiais. Ela evitava falar sobre a casa, embora fosse tudo em que estava trabalhando. Na sexta semana desse estranho ritual noturno, decidi instalar câmeras em minha casa. Queria capturar o momento exato em que o telefone tocava e poder mostrar a Júlia que não estava imaginando coisas.
talvez com uma prova concreta, ela parasse de negar. Foi então que notei algo que gelou meu sangue. Em todas as gravações, exatamente 1 minuto antes da ligação da meia-noite, as câmeras captavam uma interferência. A imagem ficava granulada, com linhas horizontais cortando a tela. E em 2 das gravações, consegui distinguir uma silhueta no canto da sala. Uma figura alta e magra demais para ser humana. Mostrei as imagens para meu vizinho Eduardo, que trabalha com segurança eletrônica. Ele examinou os vídeos com atenção e balançou a cabeça. Isso é só interferência eletromagnética, dona Helena. Acontece o tempo todo com esses sistemas mais baratos. Quanto à silhueta, provavelmente é só um bug de processamento de imagem. Mas eu sabia que havia algo mais. Na mesma semana, comecei a notar outras coisas estranhas. Objetos que mudavam de lugar durante a noite. O cheiro persistente de terra molhada em quartos que eu tinha acabado de limpar. E o mais perturbador, marcas de mãos pequenas, como de criança, na parede do corredor que leva ao meu quarto. Então, na noite passada, decidi mudar minha resposta. Quando o telefone tocou à meia-noite e a voz da minha filha perguntou se eu estava sozinha, respondi: "Não, querida, estou com a Berenice." Houve uma pausa longa, uma respiração pesada do outro lado da linha. "Quem é? Quem está aí com você, mãe?" "Já disse, é a Berenice. Dormirá aqui esta noite." "Posso falar com ela?" Meu coração acelerou. Berenice não estava realmente ali. Eu havia mentido por puro instinto, cansada daquele jogo estranho. "Ela está no banho agora." "Vou esperar", disse a voz, que agora já não parecia tanto com a da minha filha. Havia uma qualidade metálica nela, como se passasse por algum tipo de filtro. "Na verdade, estou muito cansada, Júlia. Conversamos amanhã." "Não desligue!" a voz gritou, tão alta que afastei o telefone do ouvido. Foi nesse momento que ouvi. No fundo da ligação, fraca, mas inconfundível, a voz da minha filha, a verdadeira, gritando: "Mãe, não estou sozinha, tem alguém na casa comigo." Deixei o telefone cair. Meus dedos pareciam incapazes de segurá-lo. Alguém estava com minha filha. Alguém estava forçando-a a fazer aquelas ligações. E agora, porque eu havia mentido, esse alguém sabia que eu tinha descoberto o esquema. Peguei o telefone do chão com as mãos trêmulas e disquei o número da polícia. O oficial que atendeu ouviu minha história com óbvia incredulidade. Sua voz era paciente demais, daquele jeito que se fala com idosos confusos ou crianças assustadas. "Senhora, antes de enviarmos uma viatura, vamos tentar ligar para sua filha, ok? Pode ser que haja uma explicação simples." Eu queria gritar com ele, dizer que não havia explicação simples para o que acabara de ouvir, mas me contive. Forneci o número de Júlia e esperei. "Sua filha a atendeu, senhora. Diz que está perfeitamente bem, apenas trabalhando na reforma da casa. Ela parece um pouco preocupada com a senhora, na verdade. Ela está sendo coagida. Peça para falar com ela pessoalmente." "Já fizemos isso, senhora. Sua filha concordou em receber uma visita de rotina dos nossos oficiais amanhã de manhã. Sugiro que a senhora também descanse. Podemos mandar alguém até sua casa se preferir." Desliguei, furiosa. Eles não entendiam. Ninguém entenderia até ver o que eu tinha visto, ouvir o que eu tinha ouvido. Peguei minhas chaves e dirigi até o casarão no alto da colina. A tempestade que ameaçava o céu há dias finalmente desabou em toda a sua fúria. Os limpadores de para-brisa mal davam conta de afastar a água, e por várias vezes pensei que acabaria na vala. Mas o medo pelo que poderia estar acontecendo com Júlia era maior que qualquer preocupação com minha própria segurança. Cheguei ao portão da propriedade e percebi algo estranho. Havia luzes acesas em todos os cômodos do casarão. Todas as janelas brilhavam na noite escura, como olhos abertos observando minha chegada. Em 6 meses de reforma, nunca tinha visto a casa tão iluminada. Estacionei e corri para a porta, encharcando-me no processo. Toquei a campainha, mas o som parecia ser engolido pela tempestade. Bati com força, chamando por Júlia. Nada. Tentei a maçaneta, esperando encontrá-la trancada, mas a porta se abriu facilmente.
Um cheiro forte de terra úmida e mofo invadiu minhas narinas assim que entrei. Além da luz que vinha de todos os cômodos, a casa estava em absoluto silêncio. Júlia, sou eu, filha! Minha voz ecoou pelos corredores vazios. Caminhei lentamente pela sala de estar, notando que os móveis antigos que Júlia havia me mostrado com tanto orgulho semanas antes não estavam mais lá. O cômodo estava completamente vazio, exceto por uma cadeira de madeira no centro, virada para a parede. No corredor que levava aos quartos, as paredes antes cobertas por papel de parede florido agora exibiam símbolos estranhos, desenhados com o que parecia ser... Não queria nem pensar. A tinta vermelha escorria em alguns pontos, ainda fresca. O quarto de Júlia foi onde meu coração quase parou. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela em semanas. Sobre o travesseiro, um telefone celular, o de Júlia, conectado a um pequeno dispositivo que não reconheci. O aparelho piscava uma luz verde ritmicamente. Peguei o celular e vi que havia um aplicativo aberto. Parecia algum tipo de modificador de voz. E na tela, programado para tocar automaticamente à meia-noite, estava meu número. O quebra-cabeça começou a se formar em minha mente. Alguém, ou algo, estava usando o telefone de Júlia para me ligar. Mas por quê? Para verificar se eu estava sozinha? Para ter certeza de que não havia testemunhas caso decidisse? Um barulho de madeira, rangendo no andar de baixo, interrompeu meus pensamentos. Alguém tinha entrado na casa. Olhei ao redor, procurando um lugar para me esconder ou algo para usar como arma. O guarda-roupa antigo parecia ser a única opção. Entrei rapidamente e fechei as portas, deixando apenas uma pequena fresta para observar. Os passos eram lentos, arrastados. Não soavam como os de Júlia, que sempre teve um andar leve, quase saltitante. Estes eram pesados, deliberados. Prendei a respiração quando vi uma sombra passar pela porta do quarto. A figura que entrou não era minha filha. Não era ninguém que eu conhecesse. Era um homem alto, magro demais, vestindo um terno preto molhado pela chuva. Seu rosto era pálido, quase translúcido, com olhos tão fundos que mal se podia vê-los nas órbitas escuras. Ele caminhou diretamente até a cama e pegou o celular. Seus dedos, longos e brancos como ossos, deslizaram pela tela com familiaridade. Então ele falou. E sua voz era exatamente a que eu ouvira tantas vezes perguntar se eu estava sozinha. Um arremedo perfeito da voz de Júlia, mas com aquela qualidade metálica que eu notara na noite anterior. Ela descobriu. Precisamos agir agora. Não consegui ouvir a resposta de quem quer que estivesse do outro lado da linha. O homem desligou, guardou o celular no bolso e saiu do quarto. Esperei até que seus passos desaparecessem no andar de baixo antes de sair do guarda-roupa. Meu cérebro trabalhava freneticamente. Onde estava Júlia? O que aquele homem estranho queria? E mais importante, o que ele quis dizer com "precisamos agir agora"? Decidi procurar pelo resto da casa. Se Júlia estava em algum lugar, eu a encontraria. Saí do quarto sorrateiramente e comecei a verificar os outros cômodos do andar superior. Todos estavam vazios, alguns sem móveis, outros com apenas peças cobertas por lençóis empoeirados. O último cômodo era um pequeno escritório. A porta estava trancada, mas consegui ver através da fechadura que havia luz lá dentro. Bati suavemente. Júlia, você está aí? Um barulho de arrastar de correntes veio de dentro. Então, fraca e entrecortada, a voz da minha filha. Mãe? É você mesmo? Sim, filha. Estou aqui para te tirar daqui. O que aconteceu? Quem é aquele homem? Mãe, você precisa ir embora agora. Ele não está sozinho. Eles nunca estão sozinhos. Quem, Júlia? Quem está com você? As crianças, mãe. As crianças da casa, elas o trouxeram de volta. O homem que as matou. Um calafrio percorreu minha espinha. As peças começavam a se encaixar de uma maneira que eu não queria aceitar. Júlia, do que você está falando? Que crianças? As 7 crianças que morreram nesta casa há 70 anos. Encontrei os registros no porão, escondidos numa caixa velha. O antigo proprietário,
Theodore Graham era professor. Ele atraía crianças para cá. Fazia coisas terríveis com elas. Sua voz era apenas um sussurro agora, como se temesse ser ouvida. Quando descobriram os corpos, ele já tinha desaparecido. Nunca o encontraram. A casa passou por vários donos, mas ninguém ficava por muito tempo. Sempre aconteciam coisas. E por que nossa tia-avó deixou esta casa para você? Houve uma pausa angustiante. Ela não deixou, mãe. Ela nunca deixaria. O testamento era falso. Foi ele quem me trouxe até aqui. Precisava de alguém da família. Ele quem, Julia? O homem que vi. Theodore. Ele nunca morreu. Ele fez algo. Algo com as crianças. Usou-as de alguma forma. E agora ele precisa de mais uma. Alguém do sangue da família da última criança que matou. Eu. Meu coração parecia que ia explodir. Isso não podia ser real. Era loucura, delírio, alguma psicose induzida por mofo tóxico ou estresse extremo. Filha, você precisa de ajuda. Vou tirar você daí e vamos direto para um hospital. Não é loucura, mãe. Por que acha que ele me fazia ligar toda noite? Era para ter certeza de que você estava sozinha. Eles estão preparando tudo. A cerimônia tem que acontecer quando uma tempestade estiver no auge. Precisa de você sozinha, sem testemunhas. 2 mortes. A última descendente da 7ª criança e sua mãe. A tempestade rugia lá fora. Relâmpagos iluminavam o corredor em flashes fantasmagóricos. O barulho de passos voltou, subindo a escada. Não era mais apenas um conjunto de passos. Eram vários, alguns leves como de crianças correndo. Ele está voltando, Julia sussurrou em pânico. Vá embora, mãe, corra! Eu não podia abandonar minha filha, não outra vez. Já tinha falhado com ela ao não acreditar que algo estava errado desde a primeira ligação estranha. Olhei ao redor, procurando algo para quebrar a fechadura. Uma estátua de bronze no corredor pareceu servir. O peso era considerável e precisei de toda a minha força para carregá-la. Quando a trouxe de volta à porta do escritório, os passos já estavam no corredor. Não havia mais tempo. Com toda a minha determinação, golpeei a fechadura. Um estalo metálico e a porta cedeu. Dentro, Julia estava acorrentada a uma cadeira, pálida e magra como nunca tinha visto. Seus olhos, normalmente vivazes, estavam opacos de medo. Ao me ver, um brilho de esperança surgiu neles. Mãe! Corri até ela e comecei a examinar as correntes. Eram antigas, enferrujadas, com símbolos gravados. Não havia cadeado visível, apenas links que pareciam fundidos uns aos outros. Como abro isso? Não abre, disse uma voz atrás de mim. A mesma voz que imitara minha filha por telefone, mas agora em seu tom natural, profundo, frio, antigo demais para o corpo que o abrigava. Virei-me devagar. O homem de terno preto estava na porta, e atrás dele, no corredor escuro, 7 pequenas silhuetas. Crianças, todas elas, com olhos vazios e pele cinzenta. Você não deveria estar aqui, disse o homem. Ainda não é sua hora. Era para ser apenas sua filha hoje. Posicionei-me entre ele e Julia. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu surpreendentemente firme. Você não vai tocar nela? O homem, Theodore, presumo, sorriu. Seus dentes eram brancos demais, afiados demais. Você mentiu ontem à noite. Disse que não estava sozinha. Isso atrasou nossos planos. Mas agora tudo está certo. 2 pelo preço de uma. As crianças começaram a entrar no quarto, movendo-se em semicírculo ao nosso redor. Seus passos não faziam som algum. Seus olhos não piscavam. Elas não são mais crianças, disse Julia atrás de mim, sua voz embargada. São apenas cascas. Ele usa os corpos. É assim que permaneceu vivo por tanto tempo. O homem deu um passo à frente e as crianças o imitaram, fechando o círculo. 70 anos é tempo suficiente para aprender muitas coisas. Segredos que a maioria das pessoas prefere não conhecer. O poder que existe na inocência roubada, na dor pura. Ele estendeu uma mão para mim e eu vi que seus dedos terminavam não em unhas, mas em pequenas lâminas escurecidas. Não lute.
Torne-se parte de algo maior. Sua filha foi escolhida. Você é apenas um bônus. Eu tinha que fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Meus olhos percorreram o quarto freneticamente, buscando uma arma, uma saída, qualquer coisa que pudesse nos salvar. Foi então que vi, atrás da cadeira onde Júlia estava presa, uma velha lareira. E acima dela, fixada na parede, uma cruz de ferro. Uma ideia desesperada cruzou minha mente. Se este homem, esta coisa, tinha permanecido vivo através de algum ritual obscuro, então talvez os símbolos tradicionais de proteção pudessem ter algum efeito. Júlia, sussurrei. Quando eu disser agora, balance sua cadeira para trás com toda a força. O que você vai... Agora! Enquanto Júlia jogava seu peso para trás, eu me lancei em direção à lareira. Minhas mãos agarraram a cruz de ferro. O metal estava gelado, quase queimando de tão frio. Com um puxão, arranquei-a da parede e me virei para enfrentar Theodore. Ele já estava a centímetros de mim, sua mão lâmina erguida para atacar. Sem pensar, empurrei a cruz contra seu peito. Um grito inumano rasgou o silêncio da casa. O homem cambaleou para trás, fumaça subindo do ponto onde a cruz o tocara. As crianças começaram a tremer, seus pequenos corpos convulsionando em uníssono. Funciona! Gritou Júlia. Continue! Theodore recuou ainda mais, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e dor. As crianças, ou o que quer que fossem aquelas criaturas, começaram a se dispersar, como se o controle que as mantinha unidas estivesse enfraquecendo. Você não sabe o que está fazendo, rosnou Theodore, sua voz agora uma mistura grotesca de tons. Homem, criança, algo mais antigo e profundo. Você não pode me deter. Não permanentemente. Mantive a cruz erguida, dando passos cautelosos em direção à cadeira onde Júlia estava. Precisava libertá-la, mas não tinha ideia de como quebrar aquelas correntes sem um instrumento adequado. Mãe, a cruz, use-a nas correntes. Hesitei apenas por um segundo. Era uma ideia absurda, irracional. Mas nada do que acontecia ali seguia as regras da realidade que eu conhecia. Pressionei a base da cruz contra os elos de metal que prendiam os pulsos de Júlia. Para meu espanto, as correntes reagiram como se fossem feitas de cera quente, derretendo nos pontos de contato. Um por um, liberei os pulsos e tornozelos de Júlia. Ela se levantou trêmula, suas pernas frágeis, após o que parecia ser semanas de confinamento. Theodore observava, seus olhos agora completamente negros, sem íris ou esclera. As crianças tinham desaparecido no corredor, mas seus sussurros frenéticos ainda podiam ser ouvidos, como um enxame distante. Vocês não podem sair, disse ele com uma calma terrível. A casa não deixará. Como para confirmar suas palavras, todas as portas do corredor bateram simultaneamente. Um vento gélido surgiu do nada, apagando as luzes do escritório e deixando apenas a iluminação intermitente dos relâmpagos lá fora. Vamos! Sussurrei para Júlia, segurando seu braço com uma mão e a cruz com a outra. Fique atrás de mim. Saímos para o corredor escuro. A cada passo, a madeira do piso rangia e gemia como se estivesse viva. Nas paredes, os símbolos que eu vira antes pareciam pulsar com uma luz vermelha tênue. O ar se tornara espesso, difícil de respirar. Alcançamos a escada principal. Abaixo, no saguão, as 7 crianças estavam dispostas em círculo, de mãos dadas. Seus lábios se moviam em uma cantoria silenciosa, e seus pés descalços flutuavam alguns centímetros acima do piso. No centro do círculo, um símbolo idêntico aos das paredes brilhava intensamente, desenhado com o que parecia ser sangue fresco. É um selo, sussurrou Júlia, para manter algo dentro, ou para convidar algo a entrar. Como você sabe disso tudo? Ele me contou, todas as noites. Queria que eu entendesse o privilégio de ser escolhida, de como meu sangue completaria o que ele começou há 70 anos. Olhei novamente para o círculo abaixo. Não havia como passar pelas crianças sem entrar no círculo.
E algo me dizia que cruzar aquele símbolo seria o mesmo que entregar nossas almas de bandeja. Tem que haver outro caminho, murmurei. A janela do meu quarto, disse Júlia. Dá para o telhado da varanda, poderíamos pular de lá. Voltamos pelo corredor, movendo-nos o mais silenciosamente possível. Theodore tinha desaparecido, mas eu podia sentir sua presença em algum lugar da casa, como uma sombra que se esgueira pelos cantos da visão. O quarto de Júlia estava diferente de quando eu o vira minutos antes. As paredes, antes de um azul suave, agora estavam cobertas por um papel de parede amarelado e descascado, com desenhos de crianças brincando em um padrão hipnótico. A cama tinha desaparecido, substituída por 7 pequenos colchões no chão, dispostos em círculo. Não era assim, disse Júlia, sua voz trêmula. Ele está mudando a casa. Ou talvez esteja mostrando como ela realmente é. A janela, pelo menos, ainda estava lá. Corri até ela e tentei abri-la, mas estava selada, como se tivesse sido pintada e fechada décadas atrás. Não há saída, disse a voz de Theodore, agora vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Nunca houve. Ele apareceu no batente da porta, seu terno preto agora transformado em um traje antiquado, como de um professor do início do século XX. Seu rosto estava mais cadavérico, a pele quase transparente sobre o crânio. Mas seus olhos, aqueles poços de escuridão absoluta, permaneciam iguais. 70 anos, ele disse, dando um passo para dentro do quarto. 70 anos coletando, esperando, preparando. 6 famílias, 6 crianças. Você, Júlia, é a 7ª, a última, a que completará o ciclo. Júlia agarrou meu braço com força. As outras crianças, eram todas relacionadas? Todas da mesma família? Theodore sorriu, revelando dentes que pareciam ter sido afiados com uma lima. Primas distantes. Descendentes dos 7 fundadores desta cidade. 7 famílias que se uniram para me expulsar, para me impedir de completar minha grande obra. Eles pensaram que tinham vencido quando me enforcaram naquele carvalho. Ele apontou para a janela e, por um momento, a vista mudou. Em vez do quintal da casa, vimos um grande carvalho sob a luz da lua e um corpo balançando de um de seus galhos, silhuetado contra o céu noturno. Mas eu já havia feito um pacto. O que está além ouviu meu chamado. E me deu tempo. Todo o tempo que eu precisava para minha vingança. As 7 crianças apareceram atrás dele, seus olhos agora emitindo uma luz vermelha fraca. Seus corpos pareciam mais deteriorados, com a pele cinzenta começando a se desprender em lugares, revelando uma escuridão pulsante por baixo. Pressionei Júlia contra a parede, mantendo a cruz entre nós e Theodore. Ele parou a alguns passos de distância, observando o símbolo com um desprezo divertido. Isso não vai te proteger para sempre. A fé que torna esses símbolos poderosos está morrendo há décadas. Logo, será apenas um pedaço de metal. Como para comprovar suas palavras, deu mais um passo à frente. Notei com horror que a cruz em minha mão parecia mais leve, menos substancial. E Theodore, embora ainda mantivesse distância, não demonstrava o mesmo medo de antes. Precisamos de mais tempo, sussurrei para Júlia. Algo que o detenha até o amanhecer. Amanhecer? Respondeu ela. Por quê? Criaturas como ele sempre perdem poder com a luz do dia. É assim em todas as histórias. Mas isso não é uma história, mãe. É real. Olhei ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse nos ajudar. E então notei. Enquanto Theodore e as crianças avançavam, os símbolos nas paredes pulsavam mais intensamente. E no teto, diretamente acima de onde estávamos, havia um símbolo diferente. Este não era vermelho, mas dourado, e parecia quase apagado, como se alguém tivesse tentado escondê-lo. Júlia, olhe para cima! Apontei para o símbolo dourado. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. É um símbolo de proteção. Eu o encontrei nos documentos no porão, mas nunca consegui decifrar seu significado completo. Theodore seguiu nosso olhar, e pela primeira vez, vi verdadeiro medo em seu rosto. Não!
Ele rosnou, sua voz distorcida. Aquele velho tolo pensou que poderia me deter com isso. Fraco demais. Tarde demais. As crianças começaram a se agitar, movendo-se de maneira errática, como marionetes com os fios embaralhados. O próprio ar parecia vibrar com uma tensão crescente. "O que é?" perguntei, ainda mantendo a cruz erguida. "Uma âncora", respondeu Júlia. "Um ponto de conexão com o mundo real. Se pudéssemos ativá-lo..." Theodore avançou mais rapidamente do que achei possível. Suas mãos lâminas cortaram o ar onde estávamos um segundo antes. Puxei Júlia para o lado e rolamos pelo chão. A cruz escorregou dos meus dedos e deslizou para debaixo da cama. Sem pensar duas vezes, ergui a mão para o teto, tentando alcançar o símbolo dourado. Estava fora do meu alcance, mas algo estranho aconteceu quando apontei para ele. A luz emanada pelo símbolo intensificou-se, como se respondesse à minha intenção. Theodore soltou um grito de dor e recuou. As crianças fizeram o mesmo, cobrindo os olhos diante do brilho crescente. "Continua fazendo isso!" gritou Júlia. Mantive a mão erguida, concentrando-me no símbolo. Era como se uma conexão invisível tivesse se formado entre mim e aquela marca dourada. Quanto mais eu me concentrava, mais brilhante ela se tornava. "Não!" Theodore se lançou para a frente, ignorando a dor que o brilho parecia lhe causar. Suas mãos lâminas miraram meu peito. Júlia se jogou entre nós, recebendo o golpe no braço. Ela gritou de dor, mas não recuou. Em vez disso, estendeu a mão para se juntar à minha, apontando para o símbolo. O efeito foi instantâneo. A luz dourada explodiu do teto, inundando o quarto. As paredes pareceram dissolver-se, revelando brevemente outra versão da casa, mais antiga, mais pura, sem os símbolos sangrentos. Theodore gritava agora, não de raiva, mas de genuíno terror. Seu corpo começou a se fragmentar, como folhas secas sopradas pelo vento. As crianças se contorciam, seus corpos emitindo um som como papel sendo rasgado. 70 anos! Berrou Theodore, sua forma cada vez mais instável. 70 anos planejando. Não termina assim. Termina exatamente assim, disse uma voz que não era nem minha, nem de Júlia. Um homem idoso apareceu no canto do quarto, translúcido como o ar da manhã. Seu rosto era gentil, mas seus olhos carregavam uma determinação de aço. Você deveria ter verificado o testamento mais cuidadosamente, Theodore, disse o velho. A casa não foi deixada para a descendente da 7ª família apenas. Foi deixada com uma condição. O velho olhou para Júlia com um sorriso triste. Que ela entendesse seus segredos. E ela entendeu. O segredo não era o ritual, nem o sacrifício. Era a proteção que sempre esteve aqui, esperando ser ativada. Theodore continuava a se desintegrar, suas feições deslizando como cera derretida. Quem é você? Consegui perguntar entre respirações ofegantes. Edward Holloway, respondeu o velho. Proprietário anterior desta casa, o que adicionou o símbolo de proteção. Esperava que nunca precisasse ser usado, mas deixei o testamento como uma rede de segurança. Se Theodore algum dia tentasse completar seu ritual, a casa iria para alguém que pudesse detê-lo. As crianças haviam desaparecido completamente agora, deixando apenas um pó cinzento no chão. De Theodore, restava apenas um vago contorno, uma sombra que diminuía a cada segundo. Vocês não podem me deter para sempre, sussurrou a sombra. O que está além ainda espera, ainda tem fome. E então ele se foi. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que doía nos ouvidos. A tempestade lá fora havia cessado como se nunca tivesse existido. A casa inteira pareceu soltar um suspiro de alívio. Edward Holloway nos olhou com gratidão. Acabou. Por enquanto, pelo menos. Há coisas mais antigas que Theodore no mundo, coisas que se alimentam do sofrimento e do medo. Ele abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. Vocês a fecharam hoje, mas pode ser aberta novamente, completou Júlia, segurando seu braço ferido.
O velho assentiu. A casa está limpa agora. Os símbolos de proteção permanecerão ativos enquanto houver alguém da linhagem da 7ª família aqui. Alguém como você, Júlia. Ou como sua mãe. Olhei para minha filha, seu rosto pálido, mas determinado. Depois de tudo que tinha passado, depois de semanas sendo mantida prisioneira por um monstro, ela ainda encontrava forças para se manter de pé. O que acontece agora? Perguntei. Isso depende de vocês, disse Edward, sua forma começando a desvanecer. A casa é de vocês. Sua responsabilidade agora. Protejam-na ou destruam-na, se tiverem coragem. Com essas palavras, ele desapareceu completamente. Júlia e eu permanecemos lado a lado, exaustas, feridas, mas vivas. Pela janela, os primeiros raios do sol nascente começavam a atingir o céu de rosa e dourado. Vamos para casa, filha, eu disse, passando o braço ao redor de seus ombros. Esta é nossa casa agora, mãe, ela respondeu, seu olhar fixo nos símbolos de proteção que agora brilhavam suavemente em toda a extensão do teto. Pelo menos até decidirmos o que fazer. Saímos do quarto juntas, descemos as escadas que agora pareciam apenas escadas normais e fomos para a cozinha. O café ainda estava na cafeteira de quando Júlia tinha sido capturada. A casa parecia estranhamente normal, como se os eventos da noite tivessem sido apenas um pesadelo compartilhado. Mas o corte no braço de Júlia e o estado debilitado de seu corpo eram provas suficientes de que tudo tinha sido muito real. Enquanto eu fazia um curativo improvisado em seu ferimento, ela me contou tudo. Como tinha encontrado documentos no porão detalhando a história sombria da casa. Como Theodore havia aparecido uma noite, primeiro apenas como uma sombra, depois como o homem que vimos. Como ele a tinha mantido prisioneira, alimentando-a apenas o suficiente para mantê-la viva, contando-lhe histórias terríveis sobre o que planejava fazer com ela, comigo, com a cidade inteira se seu ritual fosse completado. Por que ele fazia você ligar para mim todas as noites? Perguntei enquanto limpava o corte com água morna. Ele queria ter certeza de que você estava sozinha, ela respondeu, estremecendo ao toque da água na ferida. O ritual exigia 2 mortes da 7ª família, a última descendente e sua progenitora. Mas tinha que ser em momentos específicos, com preparações específicas. Ele queria você vulnerável, isolada. Se você estivesse com alguém, ele teria que lidar com testemunhas, o que complicaria seus planos. Fez uma pausa, olhando para mim com os olhos marejados. Eu tentei avisar você naquela última ligação. Consegui recuperar o controle por um momento, mas achei que já era tarde demais. Nunca é tarde demais, respondi, apertando sua mão. Nós conseguimos. Estamos aqui. Quando o sol nasceu completamente, iluminando a cozinha com uma luz dourada, senti como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Theodore tinha desaparecido. As crianças, o que quer que fossem aquelas coisas, também. Pela primeira vez em meses, pude respirar sem sentir aquele nó de preocupação constante no peito. Mas uma pergunta ainda pairava entre nós, não formulada, mas presente em nossos olhares. O que faríamos com a casa? Com a responsabilidade que Edward Holloway tinha nos deixado. Júlia foi a primeira a verbalizá-la. Não podemos simplesmente ir embora e deixar a casa aqui, podemos? E se outra pessoa comprar? E se o que está além da porta que Theodore mencionou encontrar outro caminho? Os dias que se seguiram foram estranhos, suspensos entre a normalidade e o extraordinário. Júlia e eu nos instalamos na casa, limpando os restos da presença de Theodore. Encontramos símbolos desenhados atrás de quadros, sob tapetes, dentro das paredes quando removemos o papel de parede manchado. Um a um, nós os apagamos, substituindo-os pelos símbolos de proteção dourados que havíamos descoberto. A polícia apareceu no dia seguinte à nossa confrontação com Theodore, conforme prometido. Olharam ao redor, viram 2 mulheres cansadas, mas aparentemente bem, e foram embora satisfeitos de que não havia nada de errado além de uma mãe excessivamente preocupada. Como explicar o inexplicável? Optamos por não tentar. Em vez disso, mergulhamos nos documentos que Júlia havia encontrado no porão.
Diários, cartas, registros municipais antigos, todos contando partes da história da casa e das 7 famílias fundadoras. Descobrimos que minha tia-avó, a verdadeira, não a invenção de Theodore, havia sido a última guardiã da casa antes de Edward Holloway. Ela sabia da importância de manter a propriedade na família, mas não tinha filhos próprios. Então, deixou a casa para Edward com a condição de que, eventualmente, ela retornasse à linhagem original. O testamento falso de Theodore tinha sido uma perversão desse arranjo, trazendo Julia para a armadilha que ele preparara por décadas. "Por que não destruímos a casa?" perguntei uma noite, enquanto examinávamos um mapa antigo da propriedade. "Queimamos tudo, salgamos a terra, como nas histórias antigas." Julia balançou a cabeça. "Não acho que seja tão simples. Os documentos de Edward falam sobre a casa como uma espécie de tampa, algo que mantém fechado o que está abaixo." "Abaixo? No porão?" "Mais fundo, muito mais fundo." Ela me mostrou um desenho que tinha encontrado escondido em um compartimento secreto na biblioteca. Mostrava a planta da casa, mas com camadas abaixo, um porão que conhecíamos, um subporão que desconhecíamos e, mais abaixo ainda, uma caverna natural. E no centro dessa caverna, um círculo com os mesmos símbolos que havíamos visto nas paredes durante a noite da tempestade. "Uma porta", murmurou Julia. "Ou talvez um portal." Os diários de Edward sugerem que Theodore não estava invocando nada novo. Estava tentando liberar algo que já estava aqui, algo muito mais antigo que a própria casa. Um calafrio percorreu minha espinha ao lembrar das últimas palavras de Theodore. "O que está além ainda tem fome." "Então não podemos simplesmente ir embora", concluí. "Não, alguém da 7ª família precisa permanecer como guardião. Os símbolos de proteção só funcionam completamente na presença de sangue da linhagem original." Olhei para minha filha, notando como ela havia mudado em tão pouco tempo. Os olhos que antes brilhavam com inocência agora carregavam o peso do conhecimento oculto. Suas mãos, antes ocupadas com trabalhos escolares, agora traçavam símbolos antigos com a familiaridade de uma estudiosa. "Você quer ficar?" Não era uma pergunta. Julia assentiu. "Preciso entender melhor o que estamos enfrentando. Preciso fortalecer as proteções. E, de alguma forma, me sinto responsável pelas crianças. As verdadeiras, não aquelas coisas que Theodore transformou. Elas merecem paz." Passei a mão em seu cabelo, como fazia quando ela era pequena. "Então ficaremos juntas. Eu não vou te abandonar de novo." Nas semanas seguintes, transformamos o casarão. Onde antes havia símbolos obscuros, agora brilhavam marcas de proteção. Onde havia escuridão e mofo, trouxemos luz e ar fresco. A casa parecia respirar conosco, como se também estivesse se recuperando de um longo pesadelo. Descobrimos mais sobre Edward Holloway, o homem que aparecera na noite da tempestade. Ele não era apenas o antigo proprietário, mas um ocultista respeitado que dedicara sua vida a estudar e conter forças que a maioria das pessoas preferia fingir que não existiam. A casa tinha sido sua linha de frente, sua fortaleza contra o que ele chamava simplesmente de o abismo. Um dia, enquanto organizava a biblioteca, encontrei um pacote selado endereçado a "Quem vier depois." Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma chave antiga. A carta era de Edward, escrita semanas antes de sua morte. "Para o próximo guardião, se você está lendo isso, então Theodore conseguiu o que queria, pelo menos parcialmente. Ele trouxe alguém da 7ª família para a casa. Espero que você tenha sobrevivido ao encontro com ele e que tenha descoberto os símbolos de proteção a tempo. A chave incluída neste pacote abre uma sala secreta atrás da lareira na biblioteca. Lá, você encontrará meus diários completos e tudo o que aprendi sobre o abismo e seus servos, como Theodore. O que você precisa entender é que esta casa não é apenas uma construção. É um selo. Foi construída pelos 7 fundadores da cidade diretamente sobre uma fissura na realidade.
Um ponto onde a membrana entre nosso mundo e o abismo é perigosamente fina. Theodore descobriu isso há mais de 70 anos e, na sua ganância por poder, tentou abrir um caminho permanente. Os fundadores o detiveram, mas não antes que ele sacrificasse 6 crianças, uma de cada família, em um ritual pervertido. A 7ª criança escapou, e com ela a chance de Theodore completar seu trabalho. Essa criança era sua antepassada direta, parte da linhagem que agora culmina em você. O que Theodore não entendeu é que as 7 famílias não construíram a casa para conter o abismo por acaso. Elas o fizeram porque seu sangue, o sangue dos primeiros colonos que vieram para esta terra, carrega uma proteção natural, uma resistência às influências do além. Enquanto alguém da linhagem original habitar esta casa, a fissura permanecerá selada. Se a casa for destruída ou abandonada, a proteção se enfraquecerá até desaparecer completamente. Theodore foi apenas um servo, um peão. A verdadeira ameaça é o que ele servia, uma entidade tão antiga e incompreensível que não possui nome em qualquer língua humana. Agora, cabe a você continuar o trabalho que os fundadores começaram. Fortaleça os selos, aprenda os rituais de proteção. E, acima de tudo, nunca deixe a casa sozinha durante a lua nova. É quando a fissura está mais vulnerável. Você não pediu por esta responsabilidade, assim como eu não pedi. Mas agora ela é sua. Com respeito e esperança, Edward Holloway. Mostrei a carta para Julia, observando seu rosto enquanto ela absorvia as palavras. Quando terminou de ler, seus olhos encontraram os meus, cheios de uma determinação que reconheci imediatamente. A mesma determinação que me mantivera forte durante todos aqueles anos, criando-a sozinha. Vamos encontrar essa sala secreta, disse ela simplesmente. A sala atrás da lareira era pequena, mas impressionante. Prateleiras cobriam as paredes do chão ao teto, repletas de livros antigos, pergaminhos e artefatos estranhos. Uma mesa de carvalho ocupava o centro, sobre ela, um diário aberto na última entrada de Edward. Julia se aproximou reverentemente, tocando as páginas amareladas com a ponta dos dedos. Ele sabia, murmurou. Ele sabia que Theodore viria atrás de mim eventualmente. Por isso deixou tudo isso, completei, para nos ajudar a entender. Nos dias que se seguiram, dedicamo-nos a estudar os diários e anotações de Edward. Aprendemos sobre a história verdadeira da cidade, fundada não por acaso naquele local específico, mas com o propósito deliberado de guardar a fissura. Descobrimos rituais de proteção, métodos para fortalecer os selos, sinais de alerta para quando o equilíbrio estivesse ameaçado. E, principalmente, aprendemos sobre o abismo, uma dimensão paralela habitada por entidades que desafiavam a compreensão humana, sempre famintas, sempre procurando caminhos para nosso mundo. É como olhar para o fundo do oceano, comentou Julia certa noite, fechando um dos diários com expressão sombria. Você sabe que há coisas se movendo lá embaixo, coisas que evoluíram em um ambiente tão diferente do nosso que parecem alienígenas. Mas pelo menos os abismos oceânicos estão no nosso mundo, seguem nossas regras físicas. Ela fez um gesto, abrangendo os livros que tínhamos estudado. Este é um abismo que não segue regra alguma que possamos entender. Concordei, sentindo o peso da responsabilidade que havíamos assumido. Mas estamos preparadas agora, falei com uma confiança que não sentia completamente. Sabemos o que estamos enfrentando. Temos os símbolos de proteção, os rituais. Julia sorriu, mas seu olhar permaneceu sério. Ainda assim, precisamos ser vigilantes. A lua nova é daqui a 3 dias. A primeira lua nova após nossa descoberta foi a mais aterrorizante. Segundo os diários de Edward, era quando a fissura ficava mais instável, quando a barreira entre nosso mundo e o abismo ficava mais fina. Preparamo-nos meticulosamente. Traçamos símbolos de proteção em todas as entradas e janelas da casa. Acendemos velas feitas com ervas específicas, seguindo as receitas de Edward.
Pronunciamos os encantamentos que ele havia registrado, sentindo-nos simultaneamente tolas e terrivelmente sérias. À meia-noite, estávamos no porão, diante da porta que levava ao subporão recém-descoberto. Era uma porta de ferro maciço, gravada com símbolos de proteção que brilhavam levemente na escuridão. "Devemos descer?" perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro. Júlia hesitou, seu rosto pálido à luz da lanterna. "Edward diz que precisamos verificar os selos principais durante a lua nova, certificar-nos de que permanecem intactos." Engoli em seco e assenti. Juntas, abrimos a porta pesada. Um cheiro antigo e estranho subiu até nós. Não era exatamente mau, apenas errado, como se não pertencesse ao nosso mundo. Uma escada de pedra descia na escuridão. Nossas lanternas iluminavam apenas alguns degraus à frente. O silêncio era absoluto, como se tivéssemos entrado em um vácuo onde nenhum som poderia existir. Descemos devagar, cada passo ecoando não pelos nossos ouvidos, mas por algum outro sentido que não conseguíamos nomear. No fundo da escada, encontramos outra porta, esta feita de madeira petrificada, tão antiga que parecia ser parte da própria terra. Nesta porta, os símbolos não eram gravados, mas formados pelo próprio padrão da madeira, como se a árvore que a originara tivesse crescido com essas marcas. "O primeiro selo", disse Júlia, consultando o pequeno caderno onde havíamos copiado as instruções mais importantes de Edward. Seguindo o ritual descrito, pressionei minha palma contra o centro da porta. Júlia fez o mesmo. Juntas, pronunciamos as palavras que Edward havia transcrito foneticamente, sons que não eram exatamente linguagem, mas que pareciam ressoar em um nível mais profundo que o mero som. A porta se iluminou brevemente, os símbolos brilhando com uma luz interior dourada. Então, lentamente, abriu-se sem qualquer som. Além dela estava uma câmara circular, escavada na rocha viva. No centro, um círculo de pedras marcava o que Edward chamava de o umbral, o ponto exato sobre a fissura dimensional. 7 pilares cercavam este círculo, cada um gravado com símbolos relacionados a uma das famílias fundadoras. E no centro do círculo, o chão. Não estava lá. Em seu lugar, havia o que parecia ser um poço perfeitamente redondo, tão escuro que absorvia nossa luz em vez de refleti-la. "A fissura", murmurou Júlia, sua voz trêmula. Nos aproximamos cautelosamente. De acordo com o diário, precisávamos verificar se os símbolos nos pilares estavam intactos e renovar o selo principal no umbral. Foi quando ouvimos um som que não era bem um som, mais como uma vibração que sentíamos dentro de nossos crânios. Um sussurro que não utilizava ar para se propagar. "Liberte-nos." Júlia agarrou meu braço, seus olhos arregalados. "Você ouviu?" Assenti, incapaz de falar. O sussurro veio novamente, mais forte. "Apenas um sacrifício. Apenas uma abertura temporária. Nós podemos dar tudo o que desejam." "Ignore", consegui dizer. Edward mencionou isso. "Eles tentarão negociar, prometer coisas. Não escute." Concentramo-nos na tarefa. Uma a uma, verificamos as marcas nos pilares. 6 estavam intactos. O 7º, o que representava a nossa família, estava levemente apagado, como se alguém tivesse tentado raspá-lo. "Theodore", disse Júlia. "Ele tentou remover nossa proteção." Seguindo as instruções, pressionei minha mão sobre o símbolo danificado. Júlia fez o mesmo. Juntas, repetimos as palavras do ritual de renovação. O símbolo brilhou sob nossos dedos, restaurando-se lentamente até estar tão nítido quanto os demais. Os sussurros aumentaram, agora em um frenesi de vozes sobrepostas. Promessas, ameaças, súplicas, todas misturadas em uma cacofonia que ameaçava sobrecarregar nossos sentidos. E então, algo começou a emergir da escuridão do poço. Não era sólido, nem líquido ou gasoso. Era como ver a própria ausência de matéria tomando forma. Tentáculos de escuridão absoluta se estenderam para cima, tateando o ar como se procurassem algo, ou alguém.
O selo central! Gritei. Rápido! Corremos para o umbral. Os tentáculos de vazio se moveram em nossa direção, mais rápidos do que deveriam ser capazes. Um deles quase tocou o tornozelo de Júlia, que saltou para longe no último instante. Posicionamo-nos de cada lado do poço e, juntas, derramamos o conteúdo dos frascos que havíamos trazido, uma mistura de ervas, sais e nosso próprio sangue, preparada de acordo com a receita de Edward. A mistura caiu na escuridão e, por um momento, nada aconteceu. Os tentáculos continuaram seu avanço cada vez mais próximos. Um deles tocou meu sapato e senti um frio tão intenso que gritei de dor. Então, abruptamente, o poço se iluminou com uma luz dourada que surgiu das profundezas. Os tentáculos recuaram como se queimados, retorcendo-se em agonia silenciosa antes de desaparecerem de volta na escuridão. O sussurro das vozes se transformou em um uivo de frustração que reverberou não pelo ar, mas através de nossas próprias mentes. E então, silêncio. A fissura voltou a ser apenas um poço escuro, imóvel e aparentemente inofensivo. Júlia e eu nos entreolhamos, exaustas mas aliviadas. O primeiro teste havia passado. Tínhamos renovado os selos e resistido à tentação de o abismo. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma rotina. Durante a lua nova, desceríamos ao subporão para verificar e renovar os selos. No dia a dia, continuaríamos estudando os diários e anotações de Edward, aprendendo mais sobre nossa responsabilidade como guardiãs da casa. Lentamente, reconstruímos nossas vidas ao redor dessa nova realidade. Júlia retomou seu trabalho como professora, agora ensinando à distância pela internet. Eu comecei a escrever um livro. Ficção, oficialmente, mas inspirado em nossas experiências. Uma forma de processar o que havíamos vivido e, talvez, de alertar outros de forma velada. 6 meses após nosso confronto com Theodore, estávamos na cozinha preparando o jantar quando o telefone tocou. Ambas congelamos. Era meia-noite em ponto. Olhei para o identificador de chamadas, número desconhecido. Atenda com o viva-voz, disse Júlia, sua voz tensa. Atendi e coloquei no viva-voz conforme ela pediu. Alô? Por vários segundos houve apenas silêncio. Então, uma voz que não era bem uma voz, mas como o som do vento passando por ossos secos. Você está sozinha? Júlia e eu nos entreolhamos. Não era a voz de Theodore, nem das crianças. Era algo mais antigo, mais primordial. Não, respondi firmemente. Nunca estamos sozinhas nesta casa. Um som como gelo rachando, que poderia ser interpretado como uma risada. Nós voltaremos, disse a voz. Sempre voltamos. O selo enfraquece, a porta se abre, é apenas questão de tempo. A ligação caiu. Júlia respirou fundo, sua mão procurando a minha sobre a mesa. Eles estão testando, disse ela. Testando os limites, procurando fraquezas. Assenti, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Então precisamos ser mais fortes, mais vigilantes. Naquela noite, reforçamos todos os símbolos de proteção da casa. Acendemos velas em cada cômodo, recitamos os encantamentos que havíamos aprendido. E pela primeira vez, descemos ao subporão fora da lua nova, apenas para verificar. Os selos estavam intactos, mas havia algo diferente. O poço no centro do umbral parecia maior. Não por muito, talvez apenas alguns centímetros, mas o suficiente para notarmos. Eles estão tentando expandir a fissura, disse Júlia, seu rosto pálido à luz da lanterna. Mesmo com os selos, mesmo com nossa presença. Reforçamos os rituais de proteção ali mesmo, trabalhando até o amanhecer. Quando finalmente subimos, exaustas, tomei uma decisão. Precisamos de ajuda, falei enquanto preparava café forte para ambas. Não podemos fazer isso sozinhas para sempre. Júlia me olhou, seus olhos pesados de cansaço. Quem acreditaria em nós? Quem estaria disposto a assumir uma responsabilidade dessas? Deve haver outros, insisti. Edward não pode ter sido o único estudioso do oculto que sabia sobre lugares como este. Ele deve ter tido contatos, colegas. Voltamos à biblioteca oculta atrás da lareira.
Nos diários mais antigos, encontramos menções a um grupo que Edward chamava apenas de o Círculo, outros guardiões, responsáveis por outros pontos fracos na barreira entre dimensões. Em uma gaveta secreta da escrivaninha, descobrimos um caderno com nomes e endereços. A maioria estava riscada, provavelmente indicando pessoas que haviam falecido. Mas 3 nomes permaneciam intactos, sem marcações. Estes podem ser os últimos membros vivos do Círculo, disse Julia, passando o dedo pelos nomes. Margot Sinclair, Boston. Vincent Chen, São Francisco. Eliza Montgomery, Nova Orleans. Devemos contatá-los, sugeri, pelo menos para saber se ainda estão vivos, se ainda estão ativos. Julia concordou. Decidimos começar com Margot Sinclair, por estar geograficamente mais próxima. Edward havia deixado um número de telefone ao lado do nome, mas tinha mais de 10 anos. Ainda assim, valia a pena tentar. Para nossa surpresa, o número ainda funcionava. Uma voz idosa e desconfiada atendeu no quarto toque. — Quem é? Como conseguiu este número? — Senhora Sinclair? — perguntei hesitante. — Meu nome é Helena. Esta é uma linha segura? Um longo silêncio. — Então, qual selo você guarda? Olhei para Julia, que assentiu encorajadoramente. — O selo da fissura de Oakwood. Somos as novas guardiãs do casarão Holloway. Mais silêncio. Edward está morto, presumo. Sim, há alguns anos. Um suspiro cansado do outro lado da linha. E Theodore tentou retornar? Meu coração acelerou. Ela conhecia Theodore. Sim, 6 meses atrás, ele foi detido. Temporariamente. A voz cortou. Sempre temporariamente. Ele sempre encontra um caminho de volta. Foi o que descobrimos, disse Julia, inclinando-se em direção ao telefone. Estamos tendo dificuldades. Os selos estão enfraquecendo mais rápido do que conseguimos reforçá-los. Quem fala agora? Perguntou Margot, subitamente alerta. Julia, filha de Helena. Somos as últimas da 7ª linhagem. Mais uma pausa. 2 guardiãs. Isso é bom. Vocês são mais fortes juntas, mas precisarão de mais. O Círculo está quase extinto. Vincent faleceu no ano passado. Elisa não responde há meses. Temo que estejamos perdendo a batalha. Troquei um olhar preocupado com Julia. O que podemos fazer? Encontrar novos guardiões, treinar a próxima geração e, mais importante, reforçar todos os selos principais antes do equinócio. Que equinócio? Perguntei. Daqui a 3 semanas, o equinócio de outono. É quando a barreira estará mais fraca em todos os pontos de selagem. É quando eles farão seu maior esforço. 3 semanas não era muito tempo. Como reforçamos os selos principais? Estamos fazendo os rituais mensais, mas... Os rituais mensais mantêm o status quo, interrompeu Margot. Para um reforço completo, vocês precisarão de algo mais potente. O ritual dos 7. Está nos diários de Edward, nas últimas páginas. Ele nunca precisou usá-lo, mas deixou as instruções para quando chegasse a hora. Consultamos rapidamente o último diário. As páginas finais estavam seladas, grudadas umas às outras. Estão seladas, disse Julia. Claro que estão, respondeu Margot. São as instruções mais perigosas. Para abri-las, precisarão de sangue da linhagem. 3 gotas na lombada do livro. Parecia melodramático, como algo de um filme de terror de baixo orçamento. Mas após tudo que havíamos vivido, não estávamos em posição de questionar. Julia pegou um alfinete da escrivaninha, picou o dedo e deixou 3 gotas de sangue caírem na lombada do diário. O efeito foi instantâneo. As páginas se soltaram como se nunca tivessem estado seladas. Funcionou, eu disse maravilhada. Bom, o ritual exigirá preparação e sacrifício. Sempre há um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Perguntei alarmada. Não é o que você está pensando, disse Margot, e pude ouvir um leve tom de diversão em sua voz. Não sacrificamos vidas. Sacrificamos possibilidades, caminhos não tomados, futuros alternativos. Julia e eu nos entreolhamos, confusas.
Leiam as instruções, continuou Margot. Entendam o que está sendo pedido. Depois me liguem e discutiremos os próximos passos. Vocês não estão sozinhas nesta luta. Poucos, mas ainda existimos. Após desligar, mergulhamos nas páginas recém-reveladas do diário. O ritual era complexo, exigindo ingredientes raros e passos meticulosos. Mas o mais perturbador era o sacrifício de possibilidades que Margot mencionara. Segundo Edward, para reforçar completamente os selos, o guardião deveria sacrificar sua conexão com o mundo exterior. Não literalmente. Não era necessário morrer ou se isolar completamente. Mas era preciso abrir mão de algo profundamente desejado, alguma possibilidade que nunca mais poderia ser realizada. Um preço a ser pago, escreveu Edward. Para manter o abismo selado, devemos renunciar a uma parte de nós mesmos. Nossos ancestrais entendiam isso. Nós esquecemos, acreditamos que podemos ter tudo sem custo algum. Mas o universo sempre exige equilíbrio. Fechei o diário, minha mente turbilhonando. O que exatamente isso significa? Perguntei. Que tipo de possibilidade precisamos sacrificar? Júlia parecia igualmente perturbada. Não sei, mas acho que saberemos quando chegar a hora. Nas semanas seguintes, preparamos tudo para o ritual. Coletamos os ingredientes necessários, alguns bastante comuns: sal marinho, ervas específicas, outros surpreendentemente difíceis de encontrar. Uma pedra que tivesse sido atingida por um raio, água da primeira chuva da primavera que Edward, felizmente, havia armazenado. Margot nos orientou por telefone, ajudando a interpretar as passagens mais crípticas do diário. Ela também compartilhou sua própria experiência como guardiã. 60 anos protegendo um selo similar em Massachusetts, tendo herdado a responsabilidade de sua mãe, que a recebera de sua avó. É uma linhagem feminina, explicou. As mulheres sempre foram mais resistentes à influência do abismo. Algo em nosso sangue, talvez. Ou simplesmente, maior sabedoria para não ceder às falsas promessas. Na véspera do equinócio, descemos ao subporão para a preparação final. O poço no centro do umbral estava definitivamente maior, quase 1 metro de diâmetro agora, onde antes não tinha mais que 60 centímetros. A escuridão dentro dele parecia mais densa, mais tangível, como se estivesse prestes a transbordar para nosso mundo. Dispusemos os ingredientes conforme as instruções, traçamos os círculos de proteção, acendemos as velas rituais. Tudo estava pronto, exceto por uma coisa: o sacrifício. Como saberemos o que sacrificar? Perguntei, a ansiedade formando um nó em meu estômago. Edward escreve que o abismo mostrará, respondeu Júlia, relendo a passagem relevante. Durante o ritual, teremos uma visão do que mais desejamos, do que poderíamos ter se abandonássemos nossa responsabilidade como guardiãs, e teremos que renunciar a isso. Soava tão abstrato, tão vago, mas não tínhamos escolha a não ser confiar. À meia-noite, quando o equinócio oficialmente começou, iniciamos o ritual. Recitamos as palavras antigas, derramamos as misturas preparadas no círculo ao redor do poço, acendemos as ervas que produziram uma fumaça densa e aromática. Então, como Edward previra, as visões começaram. Para mim, foi como ser transportada para uma realidade alternativa. Me vi em uma casa à beira-mar, muito diferente do casarão sombrio de Oakwood. O sol brilhava, o ar era limpo e salgado. Eu parecia mais jovem, mais relaxada, e não estava sozinha. Um homem que não reconheci se aproximou, sorrindo com familiaridade. Ele me abraçou por trás, beijou meu pescoço, e então outra pessoa se juntou a nós. Uma menina de cerca de 10 anos, obviamente nossa filha. Compreendi instantaneamente. Esta era a vida que eu poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. Se não tivesse me fechado após o abandono do pai de Júlia. Se tivesse permitido a possibilidade de um novo amor, uma família expandida. A visão era tão tangível que pude sentir o calor do sol em minha pele, o cheiro do mar, a textura do abraço daquele homem. Era uma felicidade simples, descomplicada.
tão diferente da vida de vigília constante, medo e responsabilidade que agora levava. Ao meu lado, Júlia ofegou. Percebi que ela também estava imersa em sua própria visão, vendo seu próprio caminho não tomado. As palavras do ritual continuavam a fluir de nossas bocas, como se operássemos em 2 níveis simultaneamente, no mundo físico do subporão e nestas realidades alternativas. Para selar o abismo, renuncio a esta possibilidade, ouvi-me dizer, as palavras surgindo instintivamente. A família à beira-mar congelou. O homem, a menina, a versão mais feliz de mim, todos pararam como em uma fotografia. E então, lentamente, a imagem começou a se desintegrar, partícula por partícula, como areia soprada pelo vento. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Não era apenas a renúncia a uma fantasia. Era o fechamento permanente de uma porta, a morte definitiva de uma possibilidade que até então existia como potencial, por mais remoto que fosse. Ao meu lado, Júlia chorava silenciosamente, provavelmente experimentando sua própria perda. Quando as visões finalmente se dissiparam, voltamos completamente ao subporão. O poço no centro do umbral brilhava agora com uma luz dourada que vinha de suas profundezas. Os símbolos nos 7 pilares pulsavam em uníssono, mais vívidos do que nunca. E o poço? O poço estava encolhendo. A fissura dimensional diminuía visivelmente, fechando-se até retornar ao seu tamanho original. De algum lugar nas profundezas, ouvimos um uivo de frustração. Milhares de vozes gritando em raiva impotente. O abismo havia sido contido, pelo menos por enquanto. Júlia e eu nos abraçamos, exaustas e emocionalmente drenadas, mas vitoriosas. Conseguimos, sussurrei. Sim, respondeu ela. Mas a que custo? Nos dias que se seguiram, conversamos sobre nossas visões. Júlia tinha visto a si mesma como uma artista de renome internacional, viajando o mundo, livre de responsabilidades e raízes. Uma vida tão diferente da que agora tinha, presa a uma casa antiga, carregando o peso de um segredo cósmico. Você se arrepende? Perguntei. De ter sacrificado essa possibilidade? Ela pensou por um longo momento. Acho que não. Era uma vida fascinante, mas vazia de alguma forma. Havia beleza e liberdade, mas nenhum propósito maior, nenhuma conexão real. Compreendi o que ela queria dizer. A vida à beira-mar que vislumbrei era tentadora em sua simplicidade, seu calor. Mas também era uma vida de ignorância, uma existência onde eu nunca saberia sobre o abismo, sobre as forças que ameaçavam nosso mundo, sobre a importância do que fazíamos como guardiãs. Então agora somos oficialmente parte do círculo, disse Júlia, mudando de assunto. As novas guardiãs de Oakwood. Assenti, sentindo o peso e a honra dessa responsabilidade. E precisamos encontrar e treinar outros, acrescentei, lembrando-me das palavras de Margot. Expandir o círculo antes que seja tarde demais. Júlia pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Uma coisa de cada vez, mãe. Por enquanto, acho que merecemos um descanso. Concordei, embora soubesse que o descanso seria breve. O abismo estava contido, não derrotado. Theodore havia sido disperso, não destruído. A batalha continuaria, provavelmente por gerações. Mas tínhamos vencido a primeira rodada. Tínhamos aprendido os segredos da casa, desvendado os mistérios do abismo, fortalecido os selos. E mais importante, tínhamos feito isso juntas, mãe e filha, as últimas da 7ª linhagem. Naquela noite, enquanto nos sentávamos na varanda assistindo ao pôr do sol, Júlia fez a pergunta que estava em sua mente desde a noite do equinócio. Por que você acha que ele ligava todas as noites perguntando se você estava sozinha? Qual era realmente o propósito? Refleti sobre a pergunta, revivendo mentalmente aquelas estranhas ligações que haviam começado tudo. Acho que era um teste, respondi finalmente. Theodore estava testando minha vulnerabilidade, verificando se eu seria uma presa fácil. Sozinha, sem testemunhas, sem ninguém para questionar meu desaparecimento ou morte.
Mas por que te fazer a mesma pergunta todas as noites? Por que não apenas agir? Talvez precisasse de uma confirmação verbal, algum tipo de consentimento involuntário. Os diários de Edward mencionam que entidades como Theodore operam por regras estranhas. Não podem simplesmente tomar o que querem. Precisam ser convidadas, mesmo que indiretamente. Júlia assentiu lentamente. E quando você finalmente mentiu, dizendo que não estava sozinha? Quebrei o padrão, completei. Invalidei o ritual que ele estava construindo. Foi o suficiente para me dar tempo de chegar até você. Ficamos em silêncio por um momento, contemplando a sorte que tivemos. Se eu tivesse continuado a dizer a verdade, se não tivesse seguido aquele impulso inexplicável de mentir naquela noite específica, quem sabe o que teria acontecido? Mãe, disse Júlia suavemente, você realmente acha que podemos fazer isso? Ser guardiãs? Continuar esta luta por... quanto tempo? Anos? Décadas? Olhei para minha filha, esta jovem mulher que havia enfrentado o inimaginável e emergido mais forte. Vi nela a mesma determinação que sempre foi minha própria força, a mesma coragem que me permitiu criá-la sozinha em um mundo frequentemente hostil. Sim, respondi com sinceridade. Acho que podemos. Não será fácil. Haverá noites em que o medo nos consumirá, dias em que questionaremos nossa sanidade. Mas temos uma vantagem que Theodore e o abismo nunca terão. Qual? Apertei sua mão. Temos uma a outra. Nunca estamos verdadeiramente sozinhas. À meia-noite, como se para testar nossa determinação, o telefone tocou. Júlia e eu nos entreolhamos, reconhecendo a hora exata. Atendi no viva voz, sem hesitação. Você está sozinha? Perguntou a voz. A mesma voz antiga e seca da última vez. Não, respondi firmemente, segurando a mão de Júlia. Nunca estamos sozinhas. Um silêncio longo e carregado. Então, nós voltaremos. Estaremos esperando, respondi antes que a ligação caísse. Porque esta era nossa vida agora. Guardiãs da fissura, protetoras do selo, sempre vigilantes, sempre prontas. E nunca, jamais sozinhas. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.